Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é um contando história, né? Não saiu ontem na quarta, mas tá acabando saindo hoje aí na quinta-feira, né? Porque, pô, eu achei muito mais importante trazer todo o novo calendário de filmes da Marvel na quarta, então, pra não deixar, né, de ser rotina, né, o contando história toda semana, saindo aí nessa quinta-feira pra vocês, um contando história dos Vingadores, uma história muito interessante dos fabulosos Vingadores, e o contando história de hoje é justamente sobre isso, né? Os Vingadores, Operação de Risco, galera. E bom, só pra resumir um pouquinho pra vocês o que aconteceu na história anterior, pra vocês entenderem, né? Essa aqui, bom, basicamente o Caveira Vermelha ele roubou o cérebro do Professor Xavier, sim, e colocou nele mesmo. E com isso ele foi na mansão dos Vingadores e fez uma lavagem cerebral em todos os heróis presentes ali. É, exatamente isso. A única que conseguiu sair salva foi a própria Vampira, porque o Deadpool colocou, né, aquele elmo do Magneto na Vampira. Ou seja, ela conseguiu se salvar. O Deadpool, de certa forma, também conseguiu se salvar, né, por causa da regeneração. Então, como a regeneração dele é muito absurda, conseguiu se salvar de uma lavagem cerebral. Mais ou menos, mais ou menos. As memórias dele voltaram com outro método que eu vou contar no vídeo de hoje. Mas é basicamente isso. E bom, a história começa justamente desse ponto, né? O Fera fazendo essa cirurgia na cabeça do Caveira Vermelha. Os Vingadores conseguiram neutralizar o Caveira Vermelha e levar ele para a sala de cirurgia para tirar o cérebro do Professor Xavier. E com isso, obviamente, né, parar tudo que o Caveira Vermelha estava fazendo de mal e, por tudo que ele fez com os heróis. Eles conseguiram, o Fera conseguiu fazer a cirurgia, tirou o cérebro do Caveira Vermelha, mas quem acabou chegando no meio do hospital foi o Capitão América. Não quebrando tudo, mas botando uma moral em todo mundo, nos Vingadores que estavam ali e tudo mais, botando moral na Vampira, no Deadpool, no Fera, falando, ó, pode ir embora porque eu quero o cérebro do Caveira Vermelha, o cérebro do Professor Xavier agora, eu quero na minha mão, faz parte da SHIELD. E vale lembrar que nesse momento da história, o Capitão América ainda era da Hydra, ele ainda era da Hydra, então ele só tava enganando todo mundo, e aí ele queria o cérebro do Caveira Vermelha pra agora, falando que ia ficar na mão da SHIELD e era isso, e ninguém podia bater de frente com ele. E ele até conversa ali com a Vampira Sóis, né, já que ela também era uma pessoa muito importante ali dessa equipe dos Vingadores no momento, já que o Quarteto Fantástico e os X-Men, nesse momento da história aqui da Marvel, não existiam, tá? Eles meio que terminaram, os X-Men e o Quarteto Fantástico se separaram, ou seja, a equipe dos Vingadores tinha muitos heróis de ambas as equipes, tá? O Steve Rogers tentou convencer ali a Vampira e tal, ela falou que não ia dar o cérebro pra ele, ele até tentou atacar a Vampira em um momento ali, mas ela acabou voando pra longe, e é nesse momento em que ela chamou o Tocha Humana, que fazia parte dessa equipe dos Vingadores também, como eu falei, né, já que o Quarteto Fantástico e X-Men estavam desmantelados mesmo. E aí que o Tocha Humana faz um detalhe, uma coisa muito interessante, que é acabar com essa guerra aí do Capitão América que queria o cérebro, que não queria o cérebro, e ele acaba queimando o cérebro do Professor Xavier. Ah, mas o cérebro já estava sendo usado pelo Caveira Vermelha, não era a mente do Caveira Vermelha ali? Não muito bem assim. Até porque na cirurgia que o Fera fez, ele conseguiu tirar o pedaço, toda como se fosse um chip mesmo, né? Um drywall, conseguiu tirar tudo de bom do Professor Xavier e deixar no cérebro, e tirou tudo de ruim do Caveira Vermelha. Ou seja, ele meio que dividiu os cérebros, né? Mas pra não dar merda e o Capitão América não roubar o cérebro, o Tocha Humana acabou queimando ele e agora não tinha mais briga. Mas e o Capitão América e o Caveira Vermelha? Bom, ele acabou levando o corpo do Caveira Vermelha pra SHIELD, né, que no caso era a Hydra, e isso vai se desenrolar bem pouquinho daqui pra frente. Mas agora já começa uma pequena guerrinha entre Capitão América, Vampira e os Vingadores, tá? Que ainda não sabem que ele era da Hydra. Bom, agora os fabulosos Vingadores estão comemorando, né, depois de finalizarem essa grande guerra do Caveira Vermelha. E, bom, pra ressaltar pra vocês, essa equipe dos fabulosos Vingadores é composta pelo Irmão Voodoo, o Deadpool, a Vampira, a Sinapse, que é uma inumana, o Mercúrio, a Vespa, o Capitão América, que agora tá meio dividido com a equipe, e o Cable, que tá morto nesse exato momento. Não morto, mas em um coma praticamente morto. Não tem salvação pro Cable. Isso por causa do Caveira Vermelha, e uma luta que eles tiveram na história anterior, beleza? Essa é a equipe dos Vingadores, só pra vocês contextualizarem, tá? E bom, depois eles estão ali curtindo, bebendo e tal, comemorando, e o Deadpool saiu ali da sala, vai embora, sai na surdina, e a Vampira vai atrás dele pra tentar conversar. Eles conversam um pouco, ela pergunta se ele
odeia ela e tal, né? Por várias questões aí envolvidas na história anterior. Eles conversam ali, vão trocando uma ideia e acontece uma coisa muito inusitada. Os dois se beijam, tipo, do nada mesmo. Sim, a vampira, a gente sabe que a vampira é uma safada, né? A vampira, porra, ela já pegou todo mundo da Marvel. A vampira já passou rodo na Marvel. A vampira e a She-Hulk estão aqui, ó. As duas já passaram o rodo em todo mundo na Marvel. E o Deadpool, porra, não vai negar, né? E os dois dão um beijo muito maneiro, numa cena muito bonita mesmo, desenhada, né, na HQ. E o que isso acontece, galera? Foi de propósito? É óbvio, a vampira não ia também fazer uma coisa sem ser pensada, né? Ela fez isso justamente pra sugar os poderes do Deadpool. Ah, mas com qual o intuito disso? Ela sugou a doença do Deadpool, né? Tanto a aparência dele, quanto o câncer também, né? E os próprios poderes dele, ou seja, ele voltou a ser um humano normal. Ah, mas isso é permanente? Óbvio que não. Depois ela beijou ele de novo e passou tudo pra ele. Mas qual era o intuito dela em fazer isso tudo? Justamente passar as memórias que ela continuou guardada, já que como o Caveira Vermelha fez a lavagem cerebral em todo mundo e apenas a vampira teve o capacete do Magneto e não sofreu a lavagem cerebral, como eu falei lá no comecinho do vídeo, Deadpool se safou um pouquinho, né? Por quê? A vampira devolveu as memórias pra ele nesse beijo aqui. Ou seja, Deadpool se lembrou de tudo. Se lembrou de quando a vampira morreu nos braços dele em uma história muito antiga dos X-Men. E isso mostra na HQ, né? Algumas lembranças do Deadpool junto com a vampira. Ele se lembrou de muitas coisas. Mas isso não foi só com Deadpool. E é agora que aparece o Wonder Man, o Magnum, que vai ganhar série agora na Marvel. Sim, ele aparece nessa história, né? Ele também faz ali partezinha dos Vingadores. Ele aparece no meio do beijo dos dois ali, no beijo de volta dos poderes, né? Pra falar que aquilo ali era uma parada muito séria. Porque ele tava sentindo uma parada estranha. E aí que ele leva, né, a própria vampira e o Deadpool pra se encontrar com o Fera. Pô, o maior cientista aí, o maior estudioso aí que envolvido com mutantes, né? E bom, ele acaba analisando a vampira e tal, analisando esse sentimento estranho que o beijo dos dois causou. E é o seguinte, é uma parada muito louca. Não tem muita explicação pra isso. Mas as memórias da vampira foram meio que transmitidas para alguns dos outros Vingadores. E o porquê disso? Porque a lavagem cerebral, que atingiu também o Deadpool, como eu falei, atingiu todos os outros Vingadores menos a vampira. Ou seja, no beijo que ela dá no Deadpool, isso afeta a lavagem cerebral de todos os outros Vingadores que também sofreram. Ou seja, isso causou meio como um interruptor para a lavagem cerebral, causando a volta de algumas memórias nos Vingadores. E isso é um detalhe muito interessante. Porém, agora a gente vai para outro lado da história. Synapse e Cable. Sim, eles são muito amigos, formaram uma dupla. Quem fez a Synapse entrar para os Vingadores foi o próprio Cable, né? Ou seja, ela foi visitar ele lá em coma. Como eu falei, ele tá em um coma quase irreversível. Não tem como salvar o Cable, é impossível. E a Synapse, ela é uma inumana, né? Com os poderes de realmente entrar na mente. Ela tem poderes psíquicos, ela consegue entrar nos sonhos, na mente. E é justamente isso que ela faz. Ela decide entrar nos sonhos do Cable. E lá nos sonhos do Cable a gente vê, né, aquela grande história onde os sentinelas mataram todos os X-Men, todos os mutantes estavam mortos, que a gente tá sendo adaptado dessa história em X-Men 97, né, na animação que a gente teve esse ano. E aí, esse sonho do Cable e tal. E um detalhe interessante é que lá no meio do sonho do Cable, nós tivemos um personagem, um vilão dos X-Men aparecendo no meio do sonho dele, que é, no caso, o Conflito, galera. E, bom, quem é o Conflito? É nada mais nada menos que o próprio Cable. Sim, é uma versão do Cable que se tornou vilão, né? E ele tá no sonho do Cable, já que no sonho do Cable tem as piores coisas do mundo. Ou seja, tem lá o mundo dizimado pelos sentinelas, não tem mais mutantes nos sonhos dele, tem o Conflito ali, e a Synapse entrando ali no sonho dele acaba lutando, tendo uma luta muito interessante até com o Conflito. E o braço mecânico do Conflito, que é o braço mecânico do Cable também, do nada, sozinho, pega a arma do Cable e atira na própria cabeça. E por que disso, né? Era um tipo de programação que o próprio Cable havia feito. Antes do Cable ser morto, né, entrar em coma ali na luta com Caveira Vermelha, ele deixou programado para que seu braço tomasse as decisões por ele, né? E por isso que o Conflito não atacou e nem acabou matando a Synapse pelos sonhos, né? O Cable preveu isso tudo, meio que preveu isso tudo, né? E bom, a Synapse acaba encontrando nos sonhos ali do Cable
também o Homem Retalho. O Homem Retalho. O Billy Russo, né? O Billy Russo. Aquele mesmo Homem Retalho vilão lá do Justiceiro na série da Netflix. Esse Homem Retalho. Acaba encontrando o Homem Retalho aqui no sonho também do Cable, né? Eles acabam lutando, ela acaba lutando ali, o Homem Retalho acaba lutando com a própria Sinapse. E quando a Sinapse acerta o rosto, acaba revelando que lá em 2087, que é de onde o Cable veio, né? Do futuro, quem estava responsável por muitas coisas ali vilanescas e pela destruição do mundo era o próprio Homem Retalho. Mas quando a máscara quebra, é a própria Sinapse. Sim, a Sinapse com a cara deformada. Meio que a Sinapse assumiu a forma de Homem Retalho. Porque pra você que não sabe, o Homem Retalho é avô da Sinapse. É uma loucura muito doida da Marvel. Mas lá em 2087, a Sinapse, por meio desse sonho, acaba descobrindo isso. E, né, o Cable acaba ajudando também a derrotar ali o Homem Retalho, ela acaba derrotando. E, bom, apesar de ser meio desconexo do nada essa história aí da Sinapse no sonho do Cable, serve pra mostrar pra gente que o Cable voltou. Sim, quando ela sai dos sonhos dele, o Cable saiu do coma quase impossível. E ele acaba fugindo do hospital, os médicos nem entendem muita coisa, né? Mas a Sinapse acabou tirando o Cable do coma, meio que em agradecimento por ele ter convencido ela a entrar pros Vingadores e tal, e ter sido muito bom pra ela. Ela até descobriu coisas do futuro, que ela seria a grande vilã lá em 2087. Ou seja, dá pra ela mudar um pouquinho do futuro, né? Agora a gente vai pra outro lado da história novamente, voltando pro Deadpool, né? O Deadpool, ele acabou roubando todo o dinheiro do Wonder Man, do Magnum. Ele acaba revelando isso pro Magnum, que quando o Magnum tava dado também como morto na guerra contra o Caveira Vermelha, antes do Magnum voltar, né? O Homem-Aranha também foi dado como morto no meio da guerra do Caveira Vermelha. Muita gente foi dada como morta, né? Mas acabou voltando, porque realmente não tava morta. E nessa ida aí do Wonder Man, do Magnum estar morto, o Deadpool, nada mais nada menos, pegou todo o dinheiro da lenda e gastou em tudo. Ele tava tentando resolver com o Magnum lá, o Magnum sai puto e quem chega é o Capitão América, mandando o Deadpool entrar na limousine dele, falando, entra aí pra gente conversar, né? E ele acaba falando que a vampira é um erro, que ele não pode confiar na vampira, que a vampira não quer fechar com o Capitão América, que a vampira não quer ajudar os Vingadores, e isso pode se desenrolar daqui pra frente. Até porque o Deadpool é o maior baba-ovo do Capitão América do mundo, entendeu? Ou seja, ele tá babando o ovo do Capitão América, sabe? Ele acabou contando tudo o que aconteceu com a vampira, o beijo deles, a questão da memória da lavagem cerebral, contou tudo pro Capitão América ali na limousine. E isso vai dar merda em algum momento. Mas, a gente vê, né, em decorrência disso, né, o irmão Voodoo junto com a Vespa indo pra base secreta ali dos fabulosos Vingadores, né, e lá tá só a vampira na base. E ali, né, conversa vai, conversa vem, eles acabam encontrando o Cyrax, né, o Pyrax, né, que é um tipo de demôniozinho ali, já que o irmão Voodoo tem relação com essas coisas, né, um feiticeiro, mago ali, demôniozão e tal, ele acaba se encontrando com o Pyrax no meio ali da base dos Vingadores. E o Pyrax acaba falando, né, que o irmão do Dr. Voodoo, do irmão Voodoo, né, o irmão dele, tava envolvido com um tentáculo, tava dando muita merda e que os Vingadores precisavam agir ali. E é nessa que Mercúrio, Vespa, irmão Voodoo convidam, né, a Vespa pra ir nessa missão com eles, junto com os três. E aí a Vespa, né, a história acaba bem, assim, nada a ver, né? Mas a Vespa acaba aceitando e fala que os Vingadores não vão a lugar nenhum sem ela, e isso agora dá brecha para uma nova história. Essa história aqui acabou, sabe? A continuação é bem diferente. É essa nova história aí do Pyrax, irmão do Dr. Voodoo lá com tentáculo e tal. A história de hoje acabou por aqui. Comenta se vocês querem que eu traga essa continuação aí do Pyrax e tal, né? Deles indo atrás lá do irmão do Dr. Voodoo no tentáculo e tal. Comenta aí o que vocês acharam dessa historinha rápida aí do Caveira Vermelha, cérebro do Charles Xavier, Capitão América da Hydra, beijo da vampira com Deadpool. Comenta aí o que vocês acharam. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.